Hesed Shalom Aleichem, graça e paz seja convosco. Sou Marcos Oliveira Ribeiro. Vamos falar sobre como reconhecer o chamado espiritual de uma pessoa no seu histórico de opressão. Quando uma pessoa está cativa em um cativeiro de certo pecado específico, ou quando alguém foi liberto de algum cativeiro de pecado específico, expressa algo muito importante no espiritual. Naquilo que a pessoa é ou foi oprimida, expressa o oposto do seu chamado ministerial. Vamos ver os seguintes textos bíblicos. Em Isaías capítulo 14, versículo 2, parte B, apresenta: "E cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores." Da mesma maneira, em Ezequiel capítulo 39, versículo 10, parte B faz referência à segunda parte. Apresenta: "E roubarão os que os roubaram, e despojarão os que despojaram, diz o Senhor Jeová." Esses, dentre outros textos bíblicos, apresentam uma retribuição de Deus em oposição aos inimigos de seu povo. Aqueles que os cativaram no passado serão levados cativos, e aqueles que os dominaram no passado serão dominados. Aqueles que os roubavam serão roubados, e aqueles que os despojavam serão despojados. Quando você vence espiritualmente uma determinada opressão maligna de um determinado cativeiro espiritual, você se torna senhor deste, nessa específica área. No texto bíblico, quando Caim estava sendo tentado para causar dano a seu irmão Abel, Deus falou algo bem interessante para Caim, que o pecado estava à porta e cabia a ele, a Caim, dominar essa fera. Vemos isso em Gênesis capítulo 4, versículo 6 ao 7. Isso devido que no mundo espiritual os pecados são portais, que se você passar, a fera te devora, te vence e te subjuga. Entretanto, se você não ceder ao pecado, você vence ele. Ou se você conseguir a libertação, isto é, vencer o pecado, você se torna senhor dele para manifestar essa libertação a muitas outras pessoas. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça, o poder para vencer o pecado, conforme nós vemos em Romanos capítulo 5, versículo 20. Yeshua, Jesus, precisou ser tentado em todas as áreas para ter autoridade sobre todos os pecados, conforme nós vemos em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Quando você vence um certo pecado, mesmo que você nunca tenha cedido a tal tentação específica, você se torna senhor sobre esse pecado, nessa área específica. Como falei anteriormente, foi o que Deus disse a Caim. Ele deveria dominar o pecado, conforme Gênesis capítulo 4, versículo 7. Jesus, venceu todos os pecados, sem nunca ter cedido aos pecados. E ele se tornou Senhor vitorioso sobre todos os pecados. Voltando ao assunto, se a pessoa foi tirada de um determinado pecado, ela possui o chamado para retirar outros do mesmo pecado. Existe uma graça, um favor, um poder especial de Deus que a habilita para isso. O testemunho, o entendimento das fraquezas, a forma que venceu a opressão pecaminosa. Exemplos. Se a pessoa foi tirada da feitiçaria,
então tem o chamado de tirar outros de lá, ou de desfazer as obras que antes fazia e que conhece. Se a pessoa foi curada emocionalmente de alguma ferida emocional interior, ela possui um ministério de cura interior. Normalmente, ministérios de curas, aqui é curas físicas. Tem, tem a história que a pessoa passou um tempo no leito de enfermidade, e algumas vezes entre a vida e a morte. E depois de ser curada, depois de receber a cura, passou a ministrar a cura sobre outras pessoas. E vai seguindo a lista. Os textos bíblicos são bem compreensíveis sobre isso. Como nós vimos, oprimirão os que antes o oprimiam, e subjugarão os que antes os subjugaram. O testemunho do que Deus fez na tua vida é parte do teu chamado para transbordar sobre a vida dos outros o que Deus fez em você. Não tenha vergonha do seu passado. Ele pode ser o meio, pode ser alimento para levar muitos à libertação nas coisas que Mashiach e Yeshua, Cristo Jesus, fez na sua vida, é compartilhado sobre outros. Ao falar seu testemunho de vida daquilo que Deus fez, você pode fazer orações de intercessão sobre outros, falando: assim como eu recebi a libertação desse pecado específico, eu compartilho para que vocês recebam também a mesma graça, a mesma unção que despedaça todo jugo, pois compartilho com vocês as mesmas realidades e unções que recebi de Deus no nome de Jesus Cristo. Pode parecer estranha essa situação de compartilhar as coisas espirituais, mas vejamos esses textos. Romanos capítulo 1, versículo 11 ao versículo 12, assim apresenta: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual. Esse comunicar algum dom espiritual no original tem sentido de compartilhar, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. O sentido desse texto é compartilhar as coisas espirituais pela fé, repassando a outros e recebendo de outros. Primeira Coríntios capítulo 9, versículo 11. Se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito de vós recolhermos as materiais? Com a igreja de Corinto, Paulo não demonstrou palavras de sabedoria, mas demonstração de poder. Assim, muitos dons espirituais foram compartilhados no ponto que a igreja passou a viver este sobrenatural dos dons de Deus. Vamos ver isso no decorrer da carta aos Coríntios. Bem interessante. Na epístola de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 a 11, assim diz: como cada um recebeu o dom, que ministre o mesmo dom ao outro. Aqui é compartilhar dom, assim, no sentido original. Como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, que fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém ministrar, deixe-o fazê-lo segundo a habilidade que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado através de Jesus Cristo, a quem pertence o louvor e o domínio para sempre e sempre. Amém. Quem recebe um dom pode ministrar o mesmo dom ao outro. Precisamos servir compartilhando nossos dons espirituais com as pessoas. Atualmente, muitos chamam esse compartilhar de dons espirituais de
impartição. Mas independente do nome que seja dado, compartilhe os dons espirituais uns com os outros. No nome de Mashiach e Yeshua, de Jesus Cristo, eu compartilho com vocês as bênçãos, vitórias e unções que recebi do Eterno.